que é ter medo de girar? O que é girar, né? No balé, a gente tem vários movimentos que são giros. A gente tem lá um detournezinho simples, né? Um soutenu. A gente tem chané, né? Que a gente vai se deslocando de um lado para o outro. A gente atravessa a sala lá, girando. Sim, aqui eu tenho um chané. Esses movimentos que eu acabei de mostrar, tem uma questão neles. Quem tem medo de girar chané ou soutenu? É muito difícil a pessoa ter medo de girar chané ou soutenu. Por quê? Eu tô com dois pés no chão, né? Se eu tô com 2 pés no chão, aí deu ruim, eu abaixo o pé. Acabou, né? Aí a gente não tem tanto medo. Agora, existem outros giros no balé, como, por exemplo, o piquet. Piquet tour, que é quando a gente faz, né, o giro com uma perna só. E aí a gente pode ir se deslocando também. Tem a pirueta, que é quando a gente sai de um plié, a gente não faz piquet. A gente sai de um plié e gira. E aí, esses giros que a gente tem um pé só no chão, costuma ser os giros que mais causam medo, estranheza, receio nas bailarinas adultas. E a gente vai conversar sobre isso hoje. O que acontece? Qual é o impacto que tem quando a gente tem medo de girar? Você já parou para pensar qual é o impacto disso? Primeiro que, falou em pirueta, já dá aquele arrepio que você fala, ai meu Deus, é melhor eu ficar lá no fundo. Tem como eu ser uma bailarina confiante e graciosa com medo? Não tem como, né? Não tem como. E aí, a gente começa a se limitar. Quando eu sinto medo, né? Eu começo a me limitar. Tem coisas que eu não me arrisco, tem coisas que eu não vou fazer. E eu já vi muitas bailarinas adultas se negando a girar pirueta. Não, ainda não estou pronta para girar pirueta. Tudo por quê? Tudo por conta desse medo. E o medo, além dele te limitar, você não conseguir, né, ir avançando no balé, porque você vai parar ali, não vai fazer uma pirueta, você não vai fazer dupla, não vai fazer 3, você fica parada ali. Além disso, ele fala para você mesma que você não é capaz, né? Se eu tenho medo de girar a pirueta e eu não giro, automaticamente meu cérebro entende que eu não sou capaz de girar a pirueta. Se eu não giro pirueta, eu também não sou capaz, então, de realmente dançar balé. E aí a gente começa a vir com um monte de questionamento. Então, o medo é uma das piores coisas que uma bailarina adulta pode ter. Seja ele de girar pirueta, seja de encarar um palco, seja de prestar uma audição, qualquer tipo de medo que você possa ter, ele vai limitar você. Mas existe uma outra coisa que acontece quando a gente tem medo de girar, especificamente de girar agora, que é a cascata de erros. O que é a cascata de erros? Vamos lá. Quando a gente vai fazer uma pirueta, a gente vai lá, né? E prepara lá, linda, maravilhosa, e se coloca para a pirueta. Sim, e daqui, girei e desci. Quando eu tenho medo, eu começo a produzir uma cascata de medo. Eu preparo, já preparo mais ou menos, já não estou mais nem esticando o pé direito. Aí eu dou aquela respirada. Aquela engolida seco. Coloco uma quarta bem grande para ter impulso. Meu bumbum já foi lá para trás, meus dedos da mão já... Como eu posso dizer disso? Virou um monstrinho. Meu ombro já está lá atrás, ó. Já estou toda torta, toda cagada para girar. E aí, daqui, é que não vai sair nada mesmo. Quanto mais medo a gente tem do giro, mais a gente intuitivamente tenta se proteger dele. Então, eu coloco uma quarta grande, eu deixo meu bumbum ir para trás, eu tento me preparar como se eu fosse para a guerra. Cuidado. Essa cascata de erro faz aumentar cada vez mais o seu medo, porque toda vez que eu produzo esses erros, o meu giro não vai sair. Então, o fato de eu ter medo faz o meu corpo se comportar de uma maneira que impede meu giro de sair. Meu giro não sai e aí eu reforço. Ah, por isso que eu tenho medo de pirueta, porque não gosto de pirueta, porque eu não saio, eu não consigo. E aí fica nesse ciclo permanente. A gente precisa vencer esse ciclo. E eu vejo muitas bailarinas tentando vencer esse ciclo do medo, né? E aí tentando vencer essa questão de
tentando perder o medo de girar. Só que quando a gente tem medo de alguma coisa, normalmente quando a gente tem um impacto com algo que a gente tem medo, né? A gente tem 3 reações. A primeira reação pode ser a fuga. Imagina que você está sendo assaltada, Deus nos livre. Mas imagina, alguém já foi assaltado aí? Tem gente que na hora que se coloca nesse estado de risco, né? O medo, ele mostra que eu tenho risco naquilo. A primeira reação é fugir. A segunda reação que uma pessoa pode ter é querer lutar, é querer ir para cima. E a terceira reação é ficar paralisado.